Olá, turma do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a nossa aula será de matemática. A nossa aula de matemática de hoje, a gente vai continuar trabalhando sobre as frações, tá? Terça-feira, a gente já fizemos um assunto relacionado à fração, que foi, né, frações equivalentes, onde vocês aprenderam um pouco, né, sobre essas frações equivalentes. Hoje, nós vamos dar continuidade sobre as frações, só seguindo, né, algumas modificações, tá? O que é que eu vou pedir nesse momento? Vocês tenham atenção, tá? Porque esse assunto não é um assunto difícil, mas ele requer a atenção de vocês, tá? Eu vou começar com um slide e depois eu vou estar explicando com vocês com mais facilidade, tá bom? Para que vocês peguem um livro de vocês de matemática, que vocês vão precisar. Enquanto vocês estão preparando o material de vocês, eu vou estar compartilhando o nosso slide. A nossa aula de matemática de hoje, na data do dia 10/6, nós vamos estar falando sobre simplificação de frações, tá? Esse assunto você vai ter acesso lá na página 116 e 117, tá? Como eu disse para vocês, ele é um assunto fácil, porém você precisa ter atenção, tá? Simplificar, né, uma fração significa reduzir o numerador e o denominador através de uma divisão e assim obter uma fração equivalente. Então, para que eu venha simplificar essa fração, o que é que eu primeiramente vou usar, né? Eu vou usar a divisão para poder chegar a essa simplificação. E eu tenho que simplificar tanto o numerador como o denominador. Vocês lembram que na terça-feira a gente falou sobre as frações equivalentes, onde as frações elas são divididas ou multiplicadas, né, pelo mesmo número. Não foi isso que eu falei? Pronto. Para isso, para a fração ela chegar equivalente, eu vou ter que simplificar essa fração, que é o que nós vamos fazer hoje. E nós vamos usar a divisão. Dessa forma, divide-se o numerador e o denominador por um mesmo número natural, diferentes de zero. Que é que nós vamos fazer? Para simplificar, a gente vai dividindo tanto o numerador como o denominador, tá? Pelo mesmo número, como a gente estava fazendo nas frações equivalentes. Lembra? Nós tínhamos que dividir ou multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Na simplificação, é a mesma coisa, não muda. Olha aqui, a gente vai simplificar aqui eu coloquei um exemplo de uma simplificação, tá? Nessa simplificação, eu coloquei o exemplo aqui de 2/16. Então, como é que nós vamos fazer? Veja que eu peguei o 12 e dividi por 2, 16 dividido por 2. Vejam que o numerador e o denominador, eles estão sendo divididos pelo mesmo número, que é o 2. Tia, eu posso usar números diferentes nessa simplificação? Não. Você não pode usar números diferentes, tá? Tem que ser o mesmo número. Então, o mesmo número que você usar no numerador, tem que usar no denominador. E aí, 12 dividido por 2 deu 6. E 16 dividido por 2 deu 8. Então, eu formei a fração de 6/8. Ainda dá para simplificar? Como assim, tia Lidiane, ainda dá para simplificar? Simplificar se ainda dá para dividir. Se eu ainda consigo dividir. Consigo. E eu vou conseguir dividir o 6 e o 8 ainda pelo mesmo número. Vejam a seguinte fração. 6/8, que eu vou dividir 6 dividido por 2, né? E 8 dividido por 2, que dá 3/4. Aí, vamos ver aqui. Deu a fração 3/4.
e eu continuei na divisão por 2. Foi isso? Por que que eu não continuei, né, a simplificação de 3/4? Pelo simples fato de eu não conseguir mais dividir. Por exemplo, se eu ainda fosse tentar conseguir dividir por 2, eu conseguiria dividir somente o 4. Porque o 3, né, eu não posso dividir por 2. E 4 dividido por 2 é 2. Para eu continuar a simplificação, seria necessário, né, a divisão sendo continuada tanto pelo numerador como pelo denominador, tá? Teria que seguir. Como não posso, então eu paro por aqui, tá? A simplificação, ela termina por aqui. Nós também temos a simplificação com MMC. Como é o MMC? Vocês lembram que MMC a gente vai pegar os números e nós vamos o quê? Fatorar, né? A gente vai procurar os números, os divisores. No caso, se eu tenho uma fração 4/8, então eu vou procurar quais são os divisores do 8 e do 4. Depois, eu vou pegar e vou dividi-los, né? Para poder ver qual é o número que eu vou conseguir dividir esta fração, tá? Então, usamos o MMC dessa forma. Simplificar a fração 48/72 até os números envolvidos sejam os menores possíveis. Vamos aqui. Eu tenho 48 dividido por 6, dá 8. 72 dividido por 6, deu 12. Vou continuar a simplificação. Por que que eu vou continuar essa simplificação? Pelos simples fatos de eu continuar, né? Que eu posso continuar a divisão por 2, né? Então, eu vou continuar aqui a divisão. 8 dividido por 2 é 4. E 12 dividido por 2 é 6. Eu formei a fração 4/6. Eu ainda consigo dividir essa fração por 2? Sim, consigo. Porque 4 dividido por 2 é 2. E 6 dividido por 2 é 3. Pronto, eu formei a fração 2/3. Posso continuar simplificando? Não posso. Por que que eu não posso? Pelo simples fato de que 2 dividido por 2 vai ser 1. Porém, eu não consigo dividir 3 dividido por 2. E a regra é bem fácil. A regra diz que eu só posso continuar a simplificação se eu conseguir dividir tanto o numerador como o denominador pelo mesmo número, tá? Então, se eu consigo dividir pelo mesmo número, então eu posso continuar a simplificação. Porém, se eu conseguir dividir, por exemplo, nesse caso aqui, eu só conseguiria dividir o numerador. O denominador eu não ia conseguir, porque não pode ser dividido por 2. Então, essa fração ela se tornou uma fração irredutível. E o que é uma fração irredutível? Uma fração ela é irredutível, né? Quando eu não consigo mais simplificar, né? Então, quando eu não consigo mais simplificar, esta fração ela se tornou irredutível, tá? Nesse caso, é só quando eu não posso mais dividir. Agora, o que é que nós vamos fazer? Eu vou aqui ao quadro para colocar alguns exemplos para vocês, tá? Vou colocar aqui alguns exemplos. Eu queria que vocês tivessem atenção agora nesse momento, nesses exemplos, porque nesses exemplos vocês vão conseguir entender melhor
o nosso conteúdo, tá? Então, vocês fiquem atentos ao nosso assunto de hoje. Vamos lá. Vamos aqui. Eu vou colocar algumas frações, tá? Vou colocar aqui algumas frações para vocês. E aí, a gente vai fazer a simplificação. Vou ensinar para vocês. Vou posicionar minha câmera para ficar melhor, para vocês compreenderem, tá? Pronto, posicionei. Aí aqui, no quadro, eu vou colocar uns exemplos de simplificação. Por exemplo, eu vou colocar aqui a fração 4/10. Aí, como é que vai funcionar? Preste atenção, quinto ano. Funciona dessa forma. A regra diz que eu tenho que simplificar tanto o numerador como o denominador pelo mesmo número. Então, vou procurar. Qual é o número que eu posso tanto dividir o 4 como o 10 pelo mesmo número? Então, vamos aqui. Eu vou conseguir dividir 4 dividido por 2. E 10, eu também posso dividir por 2. Pronto. 4 dividido por 2 é 2. 10 dividido por 2 é 5. Então, eu peguei e formei a fração 2/5. Posso continuar a simplificação? Pronto. Não posso. Por que que eu não posso? Pelo simples fato, gente, de que 2, eu posso dividir ainda por 2, daria 1. Só que eu não posso dividir 5 por 2, gente. 5 por 2, ele não dá um número inteiro. Ele dá um número quebrado, então eu não posso. Então, a minha simplificação, ela vai parar por aqui. Eu não posso continuar. Por isso que a fração, ela se tornou uma fração irredutível. Como é que eu sei que uma fração ela se torna irredutível? Porque eu não vou mais poder continuar a simplificação dessa fração. Eu vou colocar aqui a fração 8/12. Pronto. Aí eu continuo. Vamos simplificar aqui. Eu vou procurar um número que tanto dá para dividir por 8, como também dá para dividir por 2. Número 2. 8 dividido por 2 e 12 dividido por 2. 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. Pronto. Posso ainda continuar? Posso. Por que que eu posso? Porque 4 eu ainda posso dividir por 2. E 6 também eu posso dividir por 2. 4 dividido por 2 é 2. E 6 dividido por 2 é 3. Posso continuar a simplificação? Não posso. Por que que eu não posso? Com aquilo que eu expliquei para vocês. 2 dividido por 2 eu ainda posso dividir. Mas 3 não posso. Então, quando eu não posso, o que é que acontece? A fração ela se torna irredutível. Se ela se torna irredutível, significa que eu não posso continuar a simplificação, tá? Então, eu paro por aqui, tá bom? Vamos aqui.
Vamos lá. Vou colocar aqui a fração 4/7. 3/6. 1/2. 5/4. 2/6. Pronto. Vocês vão observar essas frações aqui e vocês vão me dizer quais são as frações que são irredutíveis. Né? Se eu dissesse assim, quinto ano, identifique para mim quais são as frações irredutíveis. Como é que você ia fazer? Pronto. Eu tenho 4/7. Primeiro, eu sei que uma fração ela só se torna irredutível a partir do momento que eu não consegui dividir nem o numerador e nem o denominador pelo mesmo número. Então, se eu pegar 4 dividido por 2, dá 2. Beleza. Se eu pegar 7 dividido por 2, já não dá. Não consigo. Então, posso dividir 4 por 3? Também não pode. 7 dividido por 3? Também não dá. E se eu colocasse 4 dividido por 4 e 7 dividido por 7, também não posso, porque eu estaria usando números diferentes. E não pode. A regra é bem certa quando diz que tem que ser o mesmo número. Então, já sei que essa fração ela é irredutível. Então, 3/6. Pronto. Como é que eu sei que essa fração ela é irredutível? Vamos lá, se eu conseguir dividir 3 dividido por 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. Beleza. 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, eu consigo dividir tanto o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, isso significa que essa fração ela não é irredutível. Eu tenho 1/2. 1, se eu dividir por 1, dá 1. Se eu pegar, né, aqui, 2 dividido por 2, também dá 1. Só que 1 dividido por 2, não posso. Então, essa fração ela vai se tornar irredutível. Porque eu não vou conseguir encontrar nenhum número que possa ser divisível por 1 e por 2. Então, 5/4. Pronto. 5 dá para dividir por 2? Não dá. 4, eu posso dividir por 2? Posso, porque 4 dividido por 2 é 2. Porém, a regra diz que eu tenho que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. E aqui não dá para ser pelo mesmo número. Então, essa fração também vai ser irredutível. Eu tenho a fração 2/6. Se eu pegar a fração 2/6, 2 eu posso dividir por 2, que dá 1. 6 dividido por 2 é 3. Então, essa fração, né, ela não é irredutível. Por que ela não é irredutível? Pelo simples fato de que eu posso simplificar. Então, se eu posso simplificar, significa que ela não é irredutível. Ela só é irredutível quando eu não consigo simplificar, tá? E aí, vocês conseguiram compreender melhor? Pronto. Então, aqui a gente vai conseguir, né, compreender a diferença e como simplificar, tá? A gente simplificamos dessa forma. Então, vamos lá. Nesse momento, o que é que vai acontecer? Eu vou estar explicando para vocês a nossa atividade. Vamos lá.
A nossa atividade, gente, ela vai ser só a página 118. Por que, tia Lidiane, só a página 118? Porque esse assunto a gente vai dar continuidade na nossa próxima aula. Próxima aula, ainda vou estar falando sobre simplificação de fração. Eu acredito que vocês já vão estar bem craques nesse assunto. Então, na página 118, na primeira questão, você vai completar a frase aí usando as palavras do quadro. Fração simplificada e fração irredutível, tá? Na segunda questão, você só vai simplificar as frações, tornando elas irredutíveis. Então, você vai simplificar até ela se tornar irredutível. Tia, como é que eu sei que a fração ela chegou irredutível? Quando você não conseguir mais dividir. Então, quando você não conseguir mais dividir, significa que ali a fração ela já se tornou irredutível. A atividade está bem simples. Acredito no potencial de vocês e sei que vocês vão realizar essa atividade com bastante zelo, tá? Então, até a nossa próxima aula, se Deus quiser.